Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse programa que integra as celebrações pelo aniversário dos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL aqui de Mossoró. E aqui comigo, Estênio Marques, presidente da CDL Mossoró, que vai nos apresentar o entrevistado homenageado deste programa de hoje. Estênio, muito boa noite. Boa noite, Maricélio, boa noite aos telespectadores da TCM, aos internautas e àqueles que estão nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Hoje à noite, uma noite especial, já chegando aí nos últimos episódios do Memória, da primeira temporada, digamos assim, do Memória Viva, né? Espero que tenha muitas. Ao convidado de luxo, uma pessoa altamente empreendedora, sou fã, confesso dele, médico, empreendedor, fez sucessão, está fazendo sucessão, e temos hoje a satisfação de trazer aqui Elano Cantilho de Medeiros, doutor Elano, da oitava, mas não é só da oitava, né, doutor Elano? Seja muito bem-vindo, doutor Elano, ao Memória Viva. Obrigado, Estênio, obrigado à CDL, obrigado à TCM, boa noite aos telespectadores, e estou aqui para vamos conversar e passar a nossa experiência, o que nós temos para os internautas e o pessoal da televisão. É uma honra para a gente tê-lo aqui conosco, doutor Elano. Seja bem-vindo ao Memória Viva. A gente sempre começa o programa pedindo que o nosso entrevistado se apresente, fale um pouquinho sobre as suas origens, sobre a sua naturalidade, a sua filiação. Quem é Elano Cantilho de Medeiros? Eu sou moçoroense da Gema, né? Eu nasci aqui em Mossoró, me criei aqui em Mossoró e estudei até os 18 anos no Colégio Diocesano de Santa Luzia e fiz meu científico no Colégio Ateneu em Natal. E da minha turma do Ateneu, somente 2 passaram no vestibular de medicina. Eu estava no meio. Como é um colégio público, eu fui levado para Natal por um tio meu, chamado João de Moura Cantilho. O tio João chegou e disse, o meu maior sonho era ser militar. Mas fiz concurso para o colégio militar, passei e fui reprovado na parte física. E continuei estudando em Natal, e fiz vestibular para medicina. Quando eu fiz vestibular para medicina, passei também no Colégio Naval e na Marinha Mercante. E fiz a opção por ser médico. E Mossoró é minha cidade berço. Doutor Elano, nesse período de infância ainda aqui em Mossoró, até os 18 anos no Diocesano, quais são as principais recordações ali do menino Elano, né, na sua juventude, sua infância? O que me recordo bem é que meu avô, Raimundo Cantilho de Oliveira, era autodidata e gostava muito de ler. O tempo foi passando, ele ficou cego e ele me levava lá para a casa dele para eu ler para ele. Um fato pitoresco é que eu lia do lado dele e ele chamou minha mãe e disse, olha, leve seu filho que ele não sabe ler não. Então, eu sempre tive o cuidado de ia antes para poder ler para ele. Outro fato interessante também da minha infância é que eu já fui cobrador. Tinha um senhor aqui em Mossoró chamado Osmídio Juvim de Oliveira e meu pai era quem cuidava desses aluguéis. E eu tinha como função também ser cobrador. Então eu ia jogar bola ali na Praça Felipe Guerra, que a praça tinha a casa do meu avô, que era Eduardo Medeiros. Nós jogávamos bola e eu aproveitava o espaço do intervalo do jogo para ir cobrar naquelas... que a Osmídio Juvim de Oliveira, ele tem muitos prédios ali no centro, muito armazém de sal. Para você ter ideia, hoje o prédio da Riachuelo já foi dele. Era dele, aliás. A maioria daqueles armazéns de sal também era dele. Ele também emprestava dinheiro no comércio. E eu, além de estar estudando, eu já fui cobrador. Então, eu era cobrador de seu Osmídio Juvim de Oliveira. Isso são os fatos que eu me lembro. Outro fato também muito interessante, com uma casa que eu morei ali, era na Praça Vigário Antônio Joaquim, número 29, próximo à Rádio Rural. E eu me lembro quando o homem foi à Lua. E meu pai nos chamou, vamos ver se essa Lua mesmo, se esse homem está na Lua. Então nós saímos, era 11h30, 12 horas, e para olhar para a Lua, tentar ver se o homem realmente ia chegar da Lua. Então são alguns fatos da nossa infância, e eu me lembro, parece como se fosse hoje, né? Outro fato interessante é que meu pai comprou também um Fusquinha e ele só colocava o combustível pela metade. E todo dia nós íamos para o colégio, tinha que empurrar o Fusquinha para ir para o colégio. Naquela época, você comprar um carro era uma dificuldade, né? Então ele comprou com muita dificuldade, ele era funcionário público
E nós acordávamos, o que eu estranhava, já chegava no diocesano suado, né? Porque eu empurrava a fusquinha para poder pegar. Então, são esses fatos da minha infância que eu mais gravo. Essa experiência de cobrador, conta um pouquinho mais pra gente como é que foi. Tinha sucesso ali, tinha êxito nas cobranças ou nem sempre? Tinha esse, porque é o seguinte, eu não forçava muito não. Quando eu via que, quando eu ia receber o dinheiro, ele ficava com cara feia, eu fazia assim, disse, amanhã. Eu disse, pronto, eu vou voltar amanhã, entendeu? Mas tinha sucesso, graças a Deus. Eu sempre rindo, sempre ajeitando esse pessoal, e tinha uma percentagem muito boa, né? Eu já começava desde pequeno, não só a estudar, mas também era cobrador. E outra coisa também interessante, que as pessoas que tinham esse aluguel eram pessoas de Mossoró que tinham cultura. Às vezes eu começava a sentar, conversar com um, com o outro, e você ganha, né? Porque o ser humano, ele lhe traz alguma coisa, alguma experiência. Ele sempre dizia, olha, faça isso, faça aquilo, e eu ficava ouvindo. Então, quer dizer, além de aproveitar jogando bola, eu ia cobrar e ganhava experiência de vida. Então era uma diversão e um aprendizado também para o senhor. Lógico, aí você tem que juntar. Minha esposa sempre diz assim: você transforma algumas coisas que não sejam bom, vamos supor, você está viajando, em coisas boas. Mas você tem que fazer isso sempre na vida. A vida você não pode só olhar para o trabalho, mas o trabalho tem que ser, ele tem que trazer satisfação a você, né? Eu sempre gosto de dizer, eu leio muito Deepak Chopra, não sei se você já sabe. E ele diz: o dinheiro é consequência do trabalho. Então, tudo que você faz trabalhando, você vai ter alguma coisa. Vem sem você precisar forçar. Doutor, na sua infância, você falou que o sonho era ser militar, né? E aí terminou médico. Qual é esse sonho? Como foi essa transição e você aceitar ou optar pela questão de médico? Era um sonho que você tinha e depois tornou-se médico na juventude? Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu estava em dúvida se fazia engenharia ou medicina. Aí, no meio do caminho, eu me lembrei, né? Vou fazer a inscrição e eu digo, se eu fizer engenharia, como é que eu vou sobreviver? Eu não vou ter dinheiro. Se eu fizer medicina, aqui em Mossoró tinha a Casa Saúde Zé Rosado, que era gerido do doutor Rosado Cantido, que é tio, pelo menos eu acho que eu arranjo alguma coisa lá, né? Então, no meio do caminho, eu fiz a opção por medicina. E eu via sempre, eu tenho um tio, tinha pessoa ligada a mim que sempre médico, eu admirava aquela situação, né? A medicina antigamente ela era mais artesanal, era mais caridosa, ela pegava as pessoas e tratava melhor. Eu digo, não, eu quero isso aqui, no meio do caminho eu digo, olha, eu vou aliar o quê? Aliar, eu acho que vou ter algum local para trabalhar e aliar também para poder ajudar algumas pessoas. E essa transição, né, para Natal, para o estado científico lá, como foi? Foi difícil para o senhor deixar a família aqui, ir para lá? Não foi, porque eu sempre queria estudar fora. Mossoró, naquela época tinha um ensino, era bom, mas quando você saía daqui, né, a turma que eu convivia já estava começando, vamos beber, vamos fazer isso, aquilo. E eu sempre achei que você fazer isso, beber, sair demasiadamente é muito ruim. Então, quando eu fui para Natal, você chegando no Natal, as amizades eram poucas, você fazia o quê? Se dedicar para estudar. Então, eu digo, vou estudar aqui, só estudar. Estudar, eu passei no primeiro vestibular de medicina, saí de um colégio público, como eu disse, toda a sala de aula, somente eu e um colega passando em medicina, mas ninguém passou nesse colégio, entendeu? Então, você viu que tinha que estudar, não tinha outro caminho. Quando eu fiz o vestibular para medicina, os 50 primeiros de minha turma, aliás, da turma de medicina, eram todos do Marista. Então, o ensino não é como hoje, porque o ensino hoje está socializado. É totalmente, vamos supor, era sectário mesmo. Você vai para o colégio bom, você tem ensino bom. Você vai para o público, você tem que se desdobrar para fazer alguma coisa. E a partir daí o senhor já passa a ser uma referência, né? Apenas 2 alunos aprovados no curso de medicina, vai cursar medicina. Foi um caminho difícil a graduação ou não? Não, é tranquilo, né? O difícil de uma faculdade é quando você, vamos supor, eu almoçava no restaurante universitário, jantava no restaurante universitário. Então você imagina, né? Você sair de casa, tinha um certo conforto e você comer no restaurante universitário. Eu sempre brincava à noite, na hora do almoço, dizia assim, vamos lá, quem é que vai acertar o suco? Para você ter uma ideia como o suco era concentrado. Ninguém acertava. Às vezes um colega chegava com mais fome, tirava um pedaço do frango e levava. Então foi uma experiência boa. Eu vi o quê? Eu tinha que correr, tinha que ir atrás. E eu tive a sorte de ter aqui uma casa de saúde, aqui em Mossoró,
para que eu, desde o primeiro ano, começasse a fazer alguma coisa em termos de medicina. E aí foi avançando. O que é que mais marcou desse período na graduação do senhor? O que o senhor mais se recorda? Como os professores tratavam os alunos. Eles tinham um amor tão grande pelos alunos que transparecia qualquer coisa. Ele deixava transparecer quase um amor paterno, né? Eu me lembrei, eu tinha um professor chamado Dr. Irã Diogo Fernandes. Isso era uma cultura. Como quando ele dava aula de anatomia, você já sabia de tudo, entendeu? Tinha o Dr. Hernando Rosado, de cirurgia. Então, são esses fatos marcantes. E o que mais me marcou foi que, no terceiro ano de medicina, tinha um professor, Dr. Dagmar, e fomos para uma aula prática, e ele disse, alguém se atreve a fazer uma anestesia? Eu digo, ok, eu faço. Ele não acreditou que eu fizesse essa anestesia. E eu peguei, fiz a RAC, fiz tudo direitinho. Ele olhou para mim e disse, rapaz, você é de onde? Eu digo, eu sou de Mossoró. E Mossoró, como é o seu nome? Elano Cantilho. Disse, já sei, você é sobrinho de Dr. Rosado, só pode ser bom desse jeito. Aí, isso foi um fato que me marcou profundamente. Né? No terceiro ano, ninguém fazia nada, eu já estava fazendo anestesia. Elano, nosso programa está só começando, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta, fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, homenageando o médico Elano Cantídio de Medeiros, da Oitava Rosado, de outros empreendimentos também, que ele vai contar para a gente ao longo do programa desta noite. A gente falava no bloco anterior sobre a graduação em medicina. Concluída a graduação, né? Quais as primeiras experiências profissionais que o senhor teve? Quando eu me formei, o mercado de Mossoró era um pouco fechado. Com poucos metros, mas ninguém queria deixar você entrar. Eu fui para a cidade de Caraúbas. Foi numa seca, aliás, numa cheia que houve, e eu fui para a maternidade de Caraúbas. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu era o Baldo Fernandes. Coloquei minha malota e ele me chamou, olha, aqui é o seguinte, eu perguntei primeiro, tem algum médico aqui? Eles têm, doutor Jamar. Aqui você não vai falar com seu colega. Eu fiquei logo com medo, eu não vou falar com meu colega. Eu disse, olha, como é isso? Eu não estou entendendo. Não, porque o Jomar é brigado com a PAMI daqui e tal. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu quero trazer meu colega para cá. Aí ele disse, não vem não. Eu disse, então pronto, eu vou pegar minha malota aqui e vou voltar. Aí ele viu o que eu sabia fazer, chamou esse colega, fiz uma amizade muito grande em Caraúbas e começamos a trabalhar juntos. Outro colega também de Caraúbas, que da memória já falecida, doutor Marinaldo da Holanda, que me ajudou muito também em Caraúbas. Eu passei em torno de um ano em Caraúbas, já estava bem treinado, né? E lá nessa época lá, eu fazia anestesia e fazia cirurgia. Para você ter uma ideia, como é uma cidade do interior. E um fato marcante na cidade de Caraúbas, tinha um tocador da praça chamado Donizete, forte, gordo. E eu dei o diagnóstico de apendicite e me perguntaram, eu e Marinaldo, vamos operar? Eu digo, vamos. Fizemos anestesia e fizemos a cirurgia desse rapaz. Então, graças a Deus, ele está bem. Caraúbas eu passei um ano, né, e vim para Mossoró. Passei vários anos fazendo obstetrícia na Casa de Saúde Serra Rosada e por aí fui me afeiçoando à profissão, fazendo cada vez mais. A minha clientela era na média baixa. Eu nunca gostei de investir na classe A. Eu ainda acho que o futuro da medicina está na classe B e C, é mais necessitada e tem maior volume. E nesse espaço eu estava atendendo, eu gostava muito de atender interior, na cidade do interior, uma senhora me apresentou uns exames. Aí eu disse, por que a senhora foi fazer exame nessa cidade, ou nesse local? Ela disse, não, porque lá em Mossoró só tem essa clínica. Eu fiquei, ixi, só tem essa clínica só. Elogiei os exames, lógico, que era uma clínica bastante conhecida de Mossoró, e comecei a ver a hipótese de fazer uma clínica em Mossoró. O nome que me veio foi de minha avó, porque era um exemplo de vida, Oitava Rosado Cantilho, casado com Raimundo Cantilho, que era de uma sensibilidade impressionante, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito humana. Eu digo, eu vou colocar o nome de vovó aqui, que eu acho que vai dar certo, com certeza. E vamos trabalhar para fazer a Oitava Rosado, né?
Começamos a clínica Oitava Rosado, ali, esquina com o Hospital Duarte Filho. Era minha esposa. Eu quebrei um paradigma que mostrou que a esposa de médico não podia trabalhar. A esposa de médico era só dondoca, só podia ir para aqui, para acolá. E me censuravam, né? Olha, pai, você pegou sua esposa e colocou aqui para trabalhar de 5 horas da manhã. Você quer que eu coloque aí? Se ela é de minha confiança está comigo, então ela vem. Então, começamos eu, minha esposa, um cardiologista, doutor Fernando, e doutora Aglaia, e um laboratório. Compramos um laboratório que estava quebrado em Mossoró. Não, quando eu fui comprar a aparelhagem, o bioquímico disse, não compre isso não, que isso não presta não. Eu disse, não, mas eu quero. Então, começamos a clínica Oitava Rosado, ali na Duarte Filho, na Ferreira Itajubá, eu, minha esposa, na recepção, que depois contratou uma funcionária chamada Lúcia, um médico, um ginecologista e um pequeno laboratório. Quando eu fui montar a minha primeira máquina, eu conheci o engenheiro da GE. E eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar um raio-x. Ele disse, eu financio para você. Você financia? Financio. Ele trouxe o raio-x de Fortaleza, e como ele era muito inteligente, montou o raio-x aqui e financiou para mim. Então, o começo da Oitava Rosado está aí. Outra coisa muito interessante também, nós colocamos um quadro bem grande na frente da Oitava Rosado. Tudo era breve, porque nós não tínhamos nada. Nós realmente começamos do zero. Se você perguntar como foi que nós começamos, eu digo do zero. Não tinha nada. Pelo contrário, alguns colegas médicos começavam quando você começa a voar, ele começa a querer atirar uma pedrinha, né? Então, começamos realmente do zero. Doutora Ana, ali, só uma perspectiva ali. Lá em Caraúbas, você já decide ali pela ginecologia, né? E vai para Caraúbas. Qual foi o time no momento que você disse que viu uma oportunidade em Mossoró? Mas quais são as lições que você tirou dessa primeira ida a Caraúbas? Desde a época que você disse, olha, eu vou para a ginecologia porque você sempre foi um cara visionário. Tinha a maternidade em Mossoró, tinha uma PAMI em Caraúbas. Essa decisão lá atrás, para poder chegar depois no início da oitava, essa transição, conta um pouco como foi. Porque é o seguinte, eu vi que o interior ele começa a lhe limitar. Você vai, passa um período e você não cresce mais. Você começa a fazer muita amizade e você começa a perder o gosto pela medicina. Porque no interior é muito sofrimento, não tem nada de diagnóstico. Profissionalmente, você começa a não crescer mais. Então, Mossoró era a bola da vez. Por quê? Já tinha uns colegas, já havia alguns com residência, e já você conseguia melhorar profissionalmente. Eu, por incrível que pareça, eu não fiz residência médica. A minha residência foi em Mossoró. No primeiro ano de faculdade, eu fui para a sala de cirurgia. Cheguei e um colega perguntou assim, liga aí, por favor, essa luz. Luz aonde? Como? Aí, piada, né? Esse não dá para ser médico. Porque eu não conseguia ligar uma luz na sala de cirurgia. Era muita coisa, entendeu? Então, quando eu vi que o interior começou a cansar, só aqueles mesmos casos, você não tinha o que fazer, você não tinha um colega para trocar ideia, eu disse, não, está na hora de eu ir para Mossoró. Aí vim para Mossoró para trabalhar na Casa de Saúde do Zé Rosado. E aí vem essa lacuna, na hora que você enxerga que tem essa brecha para colocar a clínica e ousa, lá em 93, né? Em colocar a Oitava Rosado. Mas você viu o que foi que lhe atraiu empresarialmente, qual foi aquela primeira visão de médico e empresário que você teve lá em 93? Você imagina o seguinte, olha bem, o que foi que eu vi? Uma paciente chegou no meu consultório, chorando, sentindo dor, sem ter dinheiro para fazer aquele exame. Você olha para a paciente e diz, eu podia estar ali, ela podia estar no meu lugar. Então, depois eu falo, no modelo da Oitava Rosada, eu vi lá em São Paulo com o doutor Saúde, parecia que eu ouvi isso aí. Então eu digo, eu tenho que criar alguma coisa em que aquela classe C e D, que tem um pouquinho mais de situação melhor, ela tem um exame médico, ela tem uma consulta mais barata. E assim eu fui trazendo colegas, fui trazendo aparelhos, entendeu? Se um colega cobrava, um exemplo, X, eu cobrava X sobre 2, que dava para eu sobreviver e satisfazia aquela situação. Eu vou contar aqui um fato que ocorreu há uns 15 dias atrás, que eu fiquei muito satisfeito na Oitava Rosado. Quando eu ia entrando, eu vi uma carroça
com a criança fora com a carroça. E com uma carroça parada aqui, deve ser alguma coisa. Aí eu fui, eu disse, tudo bem, rapaz? Ele, tudo bem. Aí ele disse, é doutor Elano? Eu digo, é. Aí ele olhou para mim e disse, tá precisando de alguma coisa? Ele disse, não, eu vim com minha mãe. Mas olhe que coisa boa. A 8ª Rosado impedindo que a diabetes avance, que a hipertensão avance. Porque aquela senhora que vem numa carroça, eu não estou aqui, eu acho que qualquer colega pode cobrar a consulta que quiser. Mas o meu propósito, o meu objetivo é que aquela população que necessita de uma medicina, ela tenha uma medicina de ponta a preço mais acessível. Então, rapaz, me deixou emocionado. Eu vou até colocar no meu Instagram a foto que eu fiz dessa criança em frente à 8ª Rosada. Não, eu me emociono com isso. Eu vim trazer minha mãe para fazer um exame aqui. Então, veja o que isso leva em termos de satisfação pessoal. Não é só você botar uma clínica, eu vou ganhar. Não, essa coisa de fazer por quem mais necessita, realmente não tem dinheiro que pague. Esse propósito está na essência da 8ª Rosada desde o começo, né? Como é que foi a receptividade do público naquele momento, né? Do surgimento da 8ª Rosada aqui em Mossoró? Foi boa, sabe por quê? Porque eu já tinha atendido em Caraúbas, tinha atendido em Baraúnas. Em Baraúnas eu fiquei impressionado. Eu atendia no tempo de Holanda, não sou velho não, viu? Mas atendia no tempo de Holanda, no gabinete do prefeito. Rapaz, lá era impressionante. E sai um boato que doutor Elano, ele é muito bom, agora ele atende tomando uísque. Eu digo, eita, me acabei, como é que eu vou atender tomando uísque? Aí eu fiquei preocupado, né? No interior, dizendo que você está atendendo os pacientes tomando uísque. Aí eu fui, porque eu saí de Mossoró de 11, era até 1h, com o horário que eu tinha, e atender. E quando eu chegava lá, eu dizia, olha, moça, traga o meu. Ela trazia 2 torradas, um guaraná e um copo grande com gelo. Eu colocava o guaraná dentro do gelo, entendeu? O paciente olhava e achava que era isso. Então, são esses fatos. Então, como eu atendi em Caraúbas, atendi o Panema já, atendi Baraúnas, quando eu fiz 8ª Rosada, e eu gostava de rádio. Eu tinha uns programas no rádio, eu tive, naquela época, quem me ajudou bastante foi seu Mané, né, da Rádio Rural, que já faleceu. Então, ele tinha dia que ele me convidava para ir para o rádio. E eu dizia, olha, eu estou com uma clínica assim, doutor Elano Cantido, clínica 8ª Rosada. Rapaz, mas era impressionante como eu tratava bem os pacientes. Aliás, sempre trato os pacientes bem. As pessoas vinham do interior, não, eu vim para a sua clínica, eu quero você, entendeu? E daí saiu a necessidade de um raio-x, da ultrassonografia, da mamografia, da tomografia e da ressonância. Essa foi o crescimento do 8ª Rosada de Mossoró. A gente vai falar mais sobre o 8ª Rosada no próximo bloco, que a gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje está de volta. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, homenageando o médico Elano Cantídio de Medeiros. E Stênio tem uma pergunta nesse início do bloco para o nosso entrevistado. Doutor Elano, eu vim aqui observando entre desses 2 primeiros blocos, né? Sua desenvoltura já mostra que é um empreendedor nato. Mas aí vem empreender no ramo da saúde, ele é um ramo muito complexo, né? Parte do meu negócio eu lido também com a parte, vejo da dificuldade que existe hoje nesse mercado. Mas você achou o nicho e falou aqui que era também uma forma social de socializar, de fazer o social. Mas os desafios, os principais desafios que você teve no início da 8ª Rosada até chegar à abertura das primeiras filiais da clínica. Você sabe que tudo na vida que você faz, você tem que agradecer a Deus e ter sorte. Eu estava lendo uma reportagem sobre Napoleão Bonaparte, ele dizia o seguinte, ele escolhia os generais dele, escolhia 10 generais, e depois ele ia por trás e perguntava, aquele general tem sorte? Ficava. O general que não tivesse sorte, não ficava com ele. Então, eu conto alguns episódios que tudo existe uma lei natural que lhe ajuda. Por exemplo, quando eu criei a 8ª Rosada, apareceu um plano de saúde aqui em Mossoró chamado Agimed. E como eu não tinha Unimed, que naquela época era um cartel muito grande, quando eu criei, era muito grande, até ele não queria me aceitar em cantinho, não queria que um médico viesse atender na 8ª Rosada, era uma briga grande. Quando o médico vinha, eu era obrigado a até estourar o cheque, naquela época tinha o cheque, né? Estourava o cheque,
para que o médico atendesse. É uma briga grande. E a Agimed me procurou. Como eu era o anti-Unimed, a Agimed me procurou. Golden Cross me procurou. Então eu fiquei com a carteira de 30, 35 mil pessoas sob a minha custódia. Outro fato interessante também, você teve uma época que o dólar teve uma paridade 1 para 1, não é? Então eu tive aquela paridade e comecei a comprar máquinas ao dólar 1 para 1. Então foi o meu grande boom. Quando eu fiz isso, a Sul, as pessoas me ligavam, doutor, abra um Inhaçu. Abri um Inhaçu. E vi também a necessidade de colocar em Natal e Parnamirim. Hoje nós temos Baraunas, Mossoró, Açu, Zona Norte e Parnamirim. Então, fora os postos de coleta. Hoje, eu acho que nós somos a maior rede de clínica no Rio Grande do Norte. Então, eu vi essa expansão. Quando as pessoas viram se encostar na 8ª Rosada de Mossoró, achava bom preço, achava bom serviço, achava boa tecnologia, abram na minha cidade. E eu tive também coragem de que nós fomos a primeira clínica a trazer ultrassom transvaginal. Nós implementando. Depois aparecem umas cópias, né? Que tem uma lei de Newton que diz, nada se perde, nada se cria, tudo se copia. É cruel essa lei. Então, ultrassom transvaginal, mamografia, a primeira ressonância em clínica particular, a primeira tomografia, a primeira densitometria óssea, nós todos na 8ª Rosada. Aí você vai dizer, você está parando? Não. Acabamos de trazer agora a medicina hiperbárica. São as câmeras que você faz um tratamento, é interessante depois, eu posso até explicar, ou a pessoa ler, mas trouxemos agora a medicina hiperbárica. Então, sempre nessa vontade de trazer o que é de mais moderno e dar para uma população, aquela que não tem condição, não tem um plano de saúde e não quer ir para o SUS, ter a sua assistência médica. Ela no total hoje, quantos funcionários envolvidos só na 8ª Rosada? Nós temos 150 funcionários. No nosso grupo, nós temos 280 funcionários. Então, nós temos hoje 280 funcionários. Mas tem um dado interessante. Se você for olhar a 8ª Rosada, existem várias pessoas que sobrevivem da 8ª Rosada. Vários que você já imaginou aquilo ali? Né? Entendeu? Então, são 5 ou 6 quiosques ali. No mínimo, tem mais 20, 30 pessoas. O que a 8ª Rosada também faz, o que a 8ª Rosada também dá para as pessoas que sobrevivem. Lanchonetes, entendeu? Tem um lavador de carro. Então, o 8ª Rosada hoje é um nicho também de emprego. E quantos exames realizados mensalmente? O senhor tem noção? Assim, não tenho não. Esse dado, você vai dizer, como é que você é dono e não tem esse dado, né? Porque varia muito, é sazonal, você entendeu? Mas para você ter ideia, eu acho que o grupo de ressonância, o Grande Norte, estuda radiologia, tem 5, né? Nós adquirimos agora, nós temos 2. Mas um grupo que não tem capital externo, que não tem capital de fora, não é brincadeira, entendeu? Você tem que recorrer, tipo um Banco Nordeste também que ajuda, eu quero até divulgar isso, que é um banco que ajuda aqui a gente, entendeu? Então temos que recorrer a determinada situação, porque tudo é muito caro. Eu digo o seguinte, nós somos empregados do alemão, do americano, do japonês e do sul-coreano. Nós não temos tecnologia. Na nossa tecnologia é zero. Existem algumas fábricas aqui de raio-x no Brasil, que a ampola, que é o mais importante, é importada. Então, nós temos que investir em estudo, para que nós podemos sair desse, eu chamo, um marasmo tecnológico. É um obstáculo hoje ainda, né? Ainda continua sendo um obstáculo. Se você não der... Nós discutimos muitas coisas que eu acho que deviam ser evitadas. Nós temos que colocar o quê? Colocar tecnologia. Que quando você tem tecnologia, você se liberta. Você manda o aço para fora do Brasil, aliás, você manda o ferro, vem o aço e vem o carro. Entendeu? Então, infelizmente, nós estamos nessa. E a medicina não fica com isso aí. Tudo que você tem, made in. Eu estou montando agora uma ressonância lá em Parnamirim. Meu Deus, um dia desse o coração disparou por causa da ressonância. Não é brincadeira, não. Calma, doutor, calma. Doutor Elani, e aí esses anos todos, certamente tiveram muitos obstáculos. O que é que você destacaria aí nesse período antes de empreender em outros ramos, principalmente na clínica? A mão de obra, difícil. Você não tem mão de obra. Embora Mossoró seja uma cidade que dita universitária, mas as pessoas ainda estão saindo com deficiência. Você não tem mão de obra. Eu digo sempre, minhas funcionárias da recepção, tem hora que eu tenho pena. Eu, como médico,
não têm, às vezes, a desenvoltura delas. Para você ter uma ideia, hoje existe mais de 2.800 dosagens de bioquímica. Como é que nós vamos saber, entender? A tecnologia está muito rápida. Então, para você ter um funcionário azeitado, não é fácil. E na minha época, para você ter um médico com residência em tomografia e ressonância, também não era fácil. Então, a parte humana foi uma das mais difíceis. A outra foi quando você chega, você coloca algum empreendimento, você tenta entrar numa cooperativa médica, eles não lhe aceitam. Por quê? Porque você tinha outros convênios, entendeu? Então, esses dois fatores, eu acho que foram os mais que você enfrentou com mais dificuldade. E a pandemia da Covid-19 também foi um período difícil de atravessar, o senhor enquanto médico também? Foi porque caiu também, né? Os hospitais eles aumentaram muito o movimento e nas clínicas você sentia que o pessoal estava com medo, estava com dúvida. O espaçamento, né? Todo mundo, os próprios funcionários com medo da Covid, os colegas médicos também com medo da Covid, né? Eu digo que foi uma guerra. E graças a Deus, eu acho não, por causa da vacina, nós vencemos, né? Mas um período muito difícil para todo mundo. Doutor Elano, chegou a hora de sair do ramo somente da saúde. Qual foi a hora que você decidiu, eu vou agora empreender em outros negócios e por que esses outros negócios diversificados? E quais são esses outros negócios, né, também? Eu nunca fiquei só num local, né? Eu sou daquele que eu do americano. Você não pode colocar todos os ovos numa bacia só, porque pode complicar de uma hora para outra, né? E para você ter ideia também, eu fui pioneiro lá em Baraúna, eu plantava melão. Cheguei a plantar melão, cheguei a ter uma fábrica de polpa de fruta também. Aí você disse, por que você deixou? Porque eles tomavam muito tempo. Então, como minha profissão era medicina, mesmo eu sentindo a dificuldade de administração, eu digo, não, eu tenho que, como eu sou médico, eu tenho que ir na minha área de medicina. Então, eu também cheguei a plantar melão, cheguei a plantar melancia. Tenho salina também, embora pequena, artesanal, eu estava aqui conversando. Eu acho muito bom essa diversificação. E esse terreno aqui do mall era minha casa onde eu morava. E conversando com meu filho, né, que também tem uma cabeça muito boa, eu tenho sorte, não sei se vocês sabem, os filhos geralmente são piores que os pais. Você já viu? Os filhos geralmente são piores que os pais. Raramente são iguais, dificilmente são melhores. Os meus estão no dificilmente, são melhores que eu. Então, minha filha é médica, meu filho é empreendedor, nato, impressionante. Ele entrou eu vou contar aqui só um fato com ele. Ele entrou na faculdade de odontologia, passou 3 ou 4 semestres. Não quero não. Tá bom. Eu quero ser médico. Bom, melhor. Fez medicina, acho que o segundo ou quarto, até o terceiro, quarto período, deixou medicina. Eu disse, você vai deixar a medicina? Vou. Então vamos conversar, né? Aí eu disse, você quer ser o quê? Se eu quero ser empresário. Eu digo, bom, você ser empresário liso, como é que pode? Não pode. Aí eu fui, conversou, disse, pai, me ajuda, o que é que você quer? Eu digo, eu vou lhe dar 2 casas para você fazer. Daí ele começou. Fez 2 casas, apareceu uma franquia de motos para ele, certo? Ele foi para João Pessoa e apareceu uma hamburgueria também, ele foi para João Pessoa e ligava para a mãe dele. Mãe, eu estou aqui só, você ainda tem para ir. Então, quer dizer, graças a Deus, eu hoje aqui, ele me ajuda não, é a mola mestra aqui, entendeu? E você sendo empreendedor, você tendo seus filhos para lhe ajudar, tem uma filha que é médica, está lá em Natal, nas clínicas, atende horário fixo, entendeu? Eu tenho um fato interessante. Ela estava lá um dia dando laudo de IDO, durante o expediente, eu disse, Lana, o que é isso? Esse laudo de IDO, densitometria óssea? Não, pai, estou fazendo meu laudo. Não, esse laudo é você fazer em casa. Aqui você atendeu o paciente. Aí ela viu que o negócio é diferente, né? Então, são essas coisas, essas ajudas que você tem. Se você não tiver um sangue novo, você não consegue empreender. Quais são os empreendimentos que estão hoje? Fora a oitava? Fora a oitava, nós temos aqui o Rache, né? Nós estamos com duas academias. Oitava Mall, né? Sim, Oitava Mall. Graças a Deus aqui as lojas todas com um movimento muito bom. E está a implantação da 3ª academia em Mossoró. É Smart Fit. Smart Fit, isso. E agora uma expansão também do mall. Sim, né? agora tínhamos esquecido aqui. Nós já adquirimos um terreno aqui vizinho ao mall e nós vamos fazer essa ampliação aqui. Nós estamos trazendo cinema para Mossoró com sala VIP, você pode tomar uma cervejinha, seu uísque, e várias lojas
elas vão ser interligadas aqui na estrutura do mall. O terreno já está aí e vamos começar, se Deus quiser. Não para, né? O empreendedor visionário do Hortelano não para. A gente vai para mais um breve intervalo. Nosso último intervalo de hoje, daqui a pouquinho o Memória Viva está de volta. De volta com o Memória Viva de hoje, nosso último bloco aqui recebendo o médico Elano Cantillo de Medeiros, médico, empresário, visionário. Doutor Elano, a gente sempre também pergunta ao nosso entrevistado como é que ele avalia a importância das entidades de classe para os jovens empreendedores. E o senhor integra a diretoria da CDL Mossoró, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, então tem propriedade para falar também sobre essa importância, sobre esse suporte, esse apoio que a CDL e outras entidades de classe também oferecem a esses jovens empreendedores. Eu digo sempre que você não consegue fazer nada só. E o que é muito interessante, eu estou participando pela primeira vez da CDL e estou realmente impressionado. Porque as pessoas que estão lá, cada um tem sua experiência, cada um diz alguma coisa, cada um mostra um caminho. E essas situações já são situações que foram passadas. Então, é como se você fizesse uma residência médica, como se você fosse fazer um estágio. Você chega e diz, olha, o imposto é isso, olha, essa maneira de abrir, olha, essa loja você vai abrir dessa maneira. Então, a entidade de classe era importante, porque ela congrega e mostra os caminhos que você deve seguir. Realmente, obrigado em nome da nossa diretoria, você que faz parte, né, mas a gente tem essa brincadeira interna, né? É uma faculdade, uma pós-graduação. E o Memória Viva tem nos propiciado aí, vão ser 30 graduações, né? Pelo menos 30 pós, né? Muitos aprendizados, né, que a gente tem adquirido, assimilado ao longo desses programas. Doutor Elano, eu queria fazer uma pergunta que é tradicional a todos. Qual a dica que você deixa aqui? A gente fala do segredo do sucesso, a gente sabe que o segredo do sucesso, a gente já sabe que quer dizer que é trabalho. Mas o que é que você diz para aquela pessoa que vai estudar medicina, aquele que está empreendendo, aquele que vai alocar um ponto aqui no mall ou no que vai vir? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que vai iniciar o empreendedorismo? Eu vou contar aqui um fato interessante que ocorreu comigo. Todo mundo quer a forma do outro, tá certo? Todo mundo quer como criar um filho. Quando eu abri a 8ª, eu tinha um grande sonho de um laboratório grande. E lá em Fortaleza, tem um irmão de minha mãe chamado Walter de Moura Cantillo, que teve um hospital com o nome dele em vida, para você ver como ele era forte, e tem um genro dele chamado Dr. Sullivan. E eu tenho muita amizade com ele, brincava muito com ele. Sullivan, eu quero conhecer um laboratório grande. Ele me deu o nome, era o Laboratório Pasteur. E eu fui lá ao Laboratório Pasteur, né? Era de Dr. Tadeu Sobreira. Eu cheguei lá, mandado para o Sullivan. Me apresentei, sou de Mossoró, estou começando uma clínica assim. Ele disse, me recebeu muito bem, diz todas as dicas, e eu fazendo pergunta. Lá pelo meio ele disse, é só isso, viu? Como que ele disse, vá, se vire e faça. Eu acho também outro caminho é você diversificar, não seguir o caminho de todo mundo. Você vai dizer, como é que você não vai... Porque eu digo sempre, se você tem 30 pessoas no bar, todo mundo vai para pro, o que vai acontecer com esse bar? Ele vai afundar, não tem como. Eu estava lendo sobre o Canadá, uma das melhores profissões que tem lá no Canadá é ser fazendeiro. O governo canadense lhe estimula a ser fazendeiro, lhe estimula a comprar vaca, faz isso, isso e isso. Agora, é número limitado. Se você chegar lá querer comprar vaca, o imposto inviabiliza seu negócio. Se você chegar em Veneza, um dos melhores negócios são aquelas gôndolas. É limitado. Então, quer dizer, o negócio, se você for o que todo mundo faz, não tem. Agora, você tem que contar determinados fatores. O quê? Sua casa, sua residência, sua família quer ser o porto seguro. Você vai na guerra, chega em casa, você acalma. Então, antes de tudo, você tem que contar com sua família. E outra que eu digo sempre, tem que rezar. Não importa se você seja protestante, evangélico, católico, você tem que ter um Deus. É uma força interior. Assim como nós nos alimentamos todo dia na carne, você tem que se alimentar espiritualmente, que é que lhe dá força. Se você só fizer comer, não tiver um Deus, eu não acredito em nenhum negócio
que você diga, eu não acredito nessa força. Então, a força, a sua residência, a sua casa, a sua família, e você não tentar sempre fazer o que os outros fazem, e eu acho que é por aí, que é o começo. O resto você vai feito água, né? Tem uma corridinha, você vai, você volta, tem um obstáculo, você sai de lado e vai embora. Dicas valiosas, né? Preciosíssimas. E o senhor falou sobre família. O que é que a família representa para o senhor? Se você não tiver família, você não tem base, é como eu estou dizendo. É seu porto seguro. Porque, infelizmente, a rua, quando você abre a porta, todos nós já sabemos como é o dia a dia, né? Quando você vem em casa, se você não tiver uma família, você não tem apoio, você não faz nada, você não vai para canto nenhum. Então, o conselho que eu dou para o senhor é esse: preze quem gosta de você. E quem gosta de você está na sua casa. Doutor Elano, e aí a gente começa foi rápido, está sendo rápido demais, mas falar um pouco sobre os hobbies. Além de investir, que é um hobby, né, ser um empreendedor, mas o que é que o Elano Cantilho gosta de fazer nas suas horas vagas? Nas horas vagas eu gosto de ler. Ouvir música, que todo mundo diz que minhas músicas são choque, né, porque é piano. E gosto também de pescaria, gosto de mar, que eu digo sempre. Vou dar aqui um exemplo, né, nesse hobby é muito interessante. Quando você toma um banho de piscina, você perde eletrólito. Quando você toma um banho de mar, já notou que você sai revigorado? Então, banho de mar, a atividade marítima, para mim, é muita coisa. Eu gosto muito daqueles 3 miles, né? Pescar, entendeu? Só essa atividade que eu faço. É música, ler e contato com o mar. Tudo em relação ao mar, eu sou apaixonado. A gente está se aproximando aqui do final do nosso programa. Passou rápido, como o Stênio falou agora há pouco, né? A gente sempre pergunta também ao nosso homenageado como é que ele enxerga o futuro da sua empresa daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Qual é a visão que o senhor tem desse futuro a médio e longo prazo? É interessante a nossa maneira de viver, de fazer. Eu estou fazendo uma situação que me satisfaz bastante. Eu estou fazendo MBA no Einstein, em São Paulo. Para mim tem sido uma experiência excelente. E uma das perguntas que eu fiz a última vez que eu assisti, ele participa lá das lojas americanas, eu perguntei a ele o futuro de plano de saúde. Ele disse, não dura 5 anos. E se você perguntar o futuro da Oitava Rosada, eu digo que dura mais de 50 anos. Primeiro que o assalariado ele não tem condição de pagar. Você tem que primeiro aumentar a massa para ele subir para o plano. Então, o meu é vitorioso. Eu cheguei em São Paulo, fui fazer uma consulta com o doutor Saúde, para ver como era. Parece que eu estava na clínica Oitava Rosada, entendeu? Então, o sistema da Oitava é aquele sistema de doutor Saúde que em São Paulo é top, entendeu? Então, esse sistema da Oitava Saúde, Oitava Rosada, eu não vejo a curto prazo uma mudança. Porque a população que não tem condições encontra na clínica Oitava Rosada um local, para, como eu disse anteriormente, de fazer seu exame, de fazer sua prevenção e evitar de sobrecarregar o SUS. Porque na hora que você faz prevenção de diabetes, hipertensão, você evita de sobrecarregar e traz saúde. É tanto que nós temos um slogan que foi criado por mim, sua saúde é nossa especialidade. Isso aí foi eu que criei esse slogan. Doutor Elano, e aí também temos nessa pegada de anos as diversificações, né? Você empreendeu no meio de uma pandemia, a gente viu aqui, acompanhamos aqui, na hora de entregar o MOL, pandemia. E agora, pós-pandemia, você dobra o MOL. Tem também um futuro aí nos empreendimentos de Elano Silva? Tem. Elano Filho. Tem. Olhe bem, quando nós começamos esse MOL aqui, nós estávamos indo bem. Quando estava próximo a terminar, eu chamei lá em casa, eu digo, olha, está tudo vermelho aqui. O que é que nós vamos fazer? Não via poucas pessoas. O que você tinha de reserva já tirou. O que você já tinha conseguido financiar não tinha mais. E você começa a ficar ansioso, né? Porque você vê um empreendimento grande e cadê? Eu digo sempre, o comerciante ele sofre muito. O outro dia, para a pessoa voltar, né? Tinha uma pessoa muito inteligente em Mossoró que ele disse, olha, vender a primeira vez é fácil. A segunda e a terceira que é difícil. Mas foram aparecendo as ideias. Por exemplo, a ideia da academia, a ideia desse restaurante, que conseguiu trazer gente para cá. Hoje, graças a Deus, você vê, eu acho que está faltando 2 ou 3 lojas para a gente alugar.
E nós estamos já em expansão. Por que é que eu estou vendo? Os grandes, o custo muito alto. E, de novo, a nossa fatia oitava rosada, que eu tenho certeza que é o sucesso. Nós estamos chegando ao fim agora do Memória Viva de hoje. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor. Uma mensagem final aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, algo que o senhor queira destacar, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de passar um pouco da minha experiência e dizer, quem quiser empreender, é o que eu digo, vá e crê em Deus. E aqui eu também quero prestar homenagem, não é por ter na frente não, desse abnegado aqui chamado Estênio, que eu já disse a ele, eu não sei como é que você consegue à frente da CDL, e que realmente ele tem transformado a CDL, sem desmerecer de que ninguém passou, mas a CDL hoje tem outra visão, tem outra maneira de viver, tem outra maneira de trazer o progresso para Mossoró, trazer as divisas para Mossoró. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e que Deus nos ajude. Muito obrigado, Tuelano. Vindo de você, o elogio engrandece, não envaidece, mas divide a responsabilidade que nós temos, além de mim, uma equipe por trás, diretores como vocês que fazem a CDL brilhar e ser mais forte. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, obrigado Tuelano, obrigado Maricélio, e até o próximo Memória Viva, se Deus quiser. Mais uma história inspiradora aí para a conta do Memória Viva, né? Até o nosso próximo encontro.